Deus, e ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar em vida. Infinito é seu amor, cantem todo seu louvor. Uma boa noite a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. É muito bom vê-los aqui, né? A saudação especial, então, a Claudete Erdmann, também a Márcia Ritter, muito bem-vinda, Márcia Ritter. E a Márcia Elisa Daman também. Forte abraço, Márcia. Bom ver aí, então, as Márcias na sequência aí, saudando também a todos. Silvério Ernie Schneider também, uma boa noite para o senhor. É muito bom estarmos juntos também. Dona Elita Danila Falque, satisfação vossa presença. Marco Antônio Bush. Então, a Jurema Schneider também. Dona Clarice Fac, muito bem-vindos. Dona Hildegard Martins, é bom estarmos juntos aqui então nesta noite, e é maravilhoso, né, a gente poder sempre se encontrar então na Palavra de Deus, num final de semana, aliás, num dia assim, bem característico de inverno, um dia muito frio, certo? Uma chuvinha lá fora, aquela neblina também, Lajeado, então Lajeado com cara de Serra Gaúcha, né? É bom estarmos, então, aqui para mais, então, esse estudo nesta noite. Bem-vindo a vocês. Deus abençoe ricamente esse momento de encontro, né, uns com os outros, encontro com Deus na sua santa palavra, que pelo Espírito Santo sejamos fortalecidos no conhecimento da palavra de Deus e cresçamos também na fé e nos frutos a partir desta fé. Os estudos desse ano, todos eles têm como parte principal, então, todo estudo bíblico, todo tema começa com a expressão sou grato. Sou grato pelo quê? Sou grato por alguma coisa. Então, sou grato porque eu fui alcançado pela missão de Deus. Eu sou grato por uma fé que vai além das aparências. Então, eu sou grato pela paz e ter um Deus que é por mim. Eu sou grato porque no culto Cristo serve e fortalece o seu povo. Eu sou grato pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Então, esta é a temática específica desta noite. Dentro do tema geral deste ano, agradecidos, compartilhamos Cristo. Então, a temática específica, sou grato pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento da palavra. Normalmente quando crescemos no conhecimento da palavra, naturalmente crescemos também na fé, na ação do Santo Espírito. Ora, uma pessoa pode crescer no conhecimento das coisas de Deus, mas pode ser que ela não cresça na fé, na confiança. São duas coisas diferentes. Então, que pelo Espírito Santo cresçamos no conhecimento, mas que possamos crescer assim também a partir desse conhecimento na fé no Senhor e Salvador Jesus, na confiança em todas as palavras e promessas, na percepção também da importância que a palavra de Deus tem para cada um de nós. A grandiosidade que é a Escritura Sagrada, a Bíblia, ou seja, Deus falando conosco aí em todos os dias, em todos os momentos. Também um abraço aí, dona Leonilda Reisner, né, dona Hildegard Martins, né, presidente das Servas, estava de aniversário, né, dona Hildegard? Forte abraço para a senhora. Também o Fábio Gerevini e a sua família, um abraço, né? Uma alegria os ver aqui também conosco, então, nessa noite, sempre muito bem-vindos. Neste momento, quero convidá-los para falarmos com Deus, assim, então, em oração. Assim como estamos, queremos orar ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós temos muitos motivos para te render graças em todos os dias e momentos da nossa vida. Aqui nesta noite nós nos reunimos através dessa live e juntos te agradecemos porque tu és um Deus todo-poderoso.
porque Tu és um Deus grande no amor e na misericórdia, porque Tu és um Deus que não achasse demais entregar Seu Filho amado Jesus, para que Ele por nós vencesse o pecado, a morte e o diabo, e trouxesse para nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Por Jesus temos uma aliança eterna contigo, e nós Te louvamos por isso. Queremos também Te louvar porque vivemos na certeza de que Tu estás aqui sempre conosco em todos os dias e momentos. E no Teu amor e graça Tu sempre nos abraça, nos fortalece, nos dirige os passos e a nossa vida. Te louvamos por isso. Neste momento Te louvamos especialmente porque vens a nós com a Tua santa palavra, que pelo Teu Santo Espírito cresçamos no conhecimento e cresçamos também na fé. Vivendo assim o Teu amor e cuidado, ou seja, seguindo com Jesus como Teus discípulos, que possamos crescer também como instrumentos para incentivar e animar os outros a Cristo Jesus, ora na igreja, na família, no mundo que nós vivemos. Queremos nesse momento Te pedir perdão pelos pecados. Também colocamos diante de Ti a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Queremos nesse momento também, ó Deus, Te pedir por aqueles que sofrem de uma ou de outra maneira. Não desampares os idosos, que eles sintam sempre o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu colo, a Tua bênção, a Tua direção. Te pedimos pelos enfermos, conceda a cura se for a Tua vontade, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu se Tu os quiseres chamar. Consola e fortalece também os enlutados, na esperança de um reencontro com seus queridos em Jesus lá no céu. Também, Senhor, olha para aqueles que andam escravizados pelo diabo, pelo mundo, pela carne. Continues concedendo oportunidades para que na ação do Santo Espírito possam ser libertos em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Para que possam viver a nova vida e viverem esse Teu amor e Teu cuidado e essas perspectivas tão bonitas que como Teus filhos e Teu povo vivemos. Enfim, Senhor, olha para esse mundo, ora atribulado pelo pecado, pelas consequências do pecado. Senhor, que a Tua palavra possa continuar sendo semeada ao mundo, para que mais pessoas no mundo, pelo Teu Santo Espírito, possam também ser salvas. Em nome de Jesus, nós oramos, Te pedimos e agradecemos por tudo, e nas Tuas mãos nos colocamos com a nossa vida, as nossas ansiedades, preocupações, também os nossos sonhos, as nossas lutas. Por Jesus. Amém. Queremos nesse momento, então, cantarmos mais um hino. A saudação primeiramente ao Astor da Silva, e aí Guerreiro, forte abraço para ti, segue com Jesus, segue bem. Também a senhora Elaine Spitzer, um abraço para a senhora, uma coisa boa nós juntos aí, né? Que nós possamos aí seguir firmes com a graça e a bênção do nosso Deus, né? Em todos os dias, em todos os momentos. A Nilce Schmidt, também lá de Panelinha, doutor Maurício Cardoso, né? Lá o Panelinha não deixou de ser Panelinha alguns dias aí, virou um rio, né? Com as chuvaradas que deram em doutor Maurício Cardoso, né? Um abraço aí para vocês, né? Que Deus continue guardando e abençoando vocês também aí em todos os dias, em todos os momentos, aí nessa terra. Um abraço aí para o Rubem também, né? A Silvana, dona Hildegard Koch, também Deus abençoe, né? O seu Rudy Lamp, forte abraço, Rudy, segue com Jesus, segue bem, né? Enfim, que possamos seguir também firmes, dona Marlene Schneider, né? Um abraço, seu Arno Piper lá de Jaru, Rondônia, Pedro Cavaleiro, também Veridiana Schneider, ó coisa boa, né? Nós juntos aqui, dona Claire von Millen e os seus queridos, então a Deusa também, um abraço Deusa, né? Mais uma aniversariante desses dias aí, né? E também o Luciano de Castro, dona Ledi Schmidt, né? Márcia Bonenberg, e aí os seus queridos, né? Aqueles que apareceram para mim aqui, eu saudei, né? Diretamente, mas sintam-se todos saudados e abraçados então, nessa noite, então, para mais esse estudo bíblico. Em preparação ao momento do estudo, queremos cantar então mais um hino, o hino de número 91, ó queremos
sempre ouvir a palavra do Senhor. Muito bem, olha só, então também aí quero saudar a Ângela Kegler, lá do Mato Grosso, Parecis, se não me falha a memória, Ângela, né? Então, um abraço também para a dona Semilda, que está visitando a Ângela com a sua bonita família, né? Eram queridos paroquianos lá também, da congregação de Dr. Maurício Cardoso. Então, uma alegria, Ângela, olha que bênção, um abraço para a dona Semilda também, espero que esteja bem, bom, deve estar bem para fazer essa viagem, né? Poder estar aí visitando vocês, que Deus conceda bons momentos aí para vocês, aí então no Mato Grosso aí. Pode seguir sempre com Jesus, e quem segue com Jesus, segue com certeza, Ângela, dona Semilda, muito bem. É bom vê-las bem, né? E seguindo a vida no amor e na graça do nosso Deus aí. E especialmente a Ângela, né, sendo uma líder ali nessa cidade do Mato Grosso, uma líder também da nossa igreja. Segue firme com Jesus aí, Ângela, com a graça e a bênção de Deus. A saudação também ao Valdecir Machado Rodrigues, mais um dos guerreiros aí da congregação Cristo, né? Deus continue guardando e abençoando ricamente, né, a todos vocês. Muito bem, então vamos lá. Vamos em frente então para mais um estudo, seguindo então publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Caderno de Estudos Bíblicos, Livro de Estudos Bíblicos, volume 41, olha só, é o volume 41, e a temática do ano é Agradecidos Compartilhamos Cristo, e o estudo específico de hoje é o estudo 5, Sou grato pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento, então, da palavra. A título de introdução para o estudo, o autor destaca o seguinte: existem coisas que guardamos ao longo da vida, fotografias, bijuterias ou uma camiseta cheia de lembranças. Apegamos-nos a objetos que carregam sentimento e alguns guardam mais do que outros. Diante disso, eu pergunto para você, você costuma guardar fotografias, bijuterias, quem sabe uma camiseta de lembrança ou outros objetos que carregam sentimentos, histórias, memórias, momentos, enfim, você tem o costume de guardar muita coisa? Sim.
Eu digo, até um certo ponto, isso é normal, não é verdade? Até faz bem, porque guardamos justamente para cultivar os sentimentos, as memórias, as lembranças. Então, até um certo ponto, até um certo momento, isso é saudável, é bom. Lembro que, por isso, muitas pessoas queridas nossas aqui, da Congregação Cristo de Lajeado e arredores, sofreram bastante também quando houveram as enchentes. Aliás, aquilo que extrapolou o que é normal e comum, quando houve, talvez a expressão correta seja a tragédia aqui no Vale do Taquari, né, onde houveram dezenas de mortos, onde houveram muitos óbitos, ou seja, onde houve muita destruição. E dentro desse contexto, muitas pessoas perderam lembranças, perderam fotografias, coisas que carregavam sentimento, histórias, enfim. Talvez por isso tenha sido tão difícil também para o nosso povo, para todos esses momentos, e tenham sido tão impactados, então, nesses momentos. É claro que, então, houve um desapego forçado, podemos dizer, a muita coisa nesse momento. É fato que é normal e ora até é bom a gente guardar alguma coisa. Então, até um certo ponto, né, isso é normal. Guardar coisas, guardar lembranças, enfim, histórias, né? Cuidar de fotografias, talvez bijuterias, ou quem sabe, talvez até uma vestimenta especial, uma roupa especial dos nossos filhos, dos nossos queridos. Mas eu vou mudar um pouco a pergunta. Você se considera um acumulador? Existe aquilo que é o exagero, né? Tem pessoas que realmente têm esse problema, ou seja, guardam e acumulam tudo, ou seja, guardam o que não deveriam guardar, ou seja, exageram. Eu lembro de alguém que, quando comprava um carro e comprava novo o carro, não tirava os plásticos. Por quê? Para preservar o carro. Ora, não usava ele, por quê? Para não estragar. Que estranho, né? Comprou uma geladeira nova, vou guardar a caixa, pode ser que eu vou precisar dela. Comprou um sapato novo, vou guardar a caixa, porque vai que eu precise também dela. E a casa assim vai sendo entulhada, literalmente entulhada. Aí eu lembro quando daí essa pessoa, então, foi a óbito, e aí os seus familiares, então, puderam intervir, ou seja, ter acessos, afinal eram os herdeiros, então, desse querido, e para limpar a casa, ou seja, foram necessários, ou seja, várias cargas, né, de caçambas, né, para que todo o lixo da casa fosse levado embora. Que coisa complicada, né? Talvez você conhece algumas pessoas que escancaradamente vivem o exagero, ou seja, tem essa mania de acumular, ou seja, são verdadeiros acumuladores. E muitos desses precisam acompanhamento de especialista, precisam orientação, né? Precisam, né, alguma assistência para conseguirem talvez até darem a volta em situações parecidas assim. Certo? Então existe aquilo que é o normal, mas também existe o exagero. Sempre pensemos o que é normal e o que é exagero. Poderíamos pensar talvez até nas roupas que temos. Quantas roupas nós realmente usamos, vestimos, e quantas nós simplesmente guardamos, acumulamos? Podemos pensar, cada um na sua realidade. Então que Deus nos ajude a podermos administrar e quem sabe até melhorar se temos certas coisas. Por exemplo, inclusive fotografias, né? Que tem pessoas que, né, guardam fotografias e tudo, mas elas são lembranças para si, para nós, mas de repente para os filhos talvez elas não vão ter importância e nem valor. Por quê? Porque eles não têm aquelas histórias que nós carregamos, ou porque talvez eles nem conhecem as pessoas que estão nessas fotografias. Então, para eles nem faz sentido, ora, talvez guardarem, a não ser que nós os inteiremos, né? Dizendo, isso aqui são os avós, os bisavós, os trisavós,
e assim por diante. Sendo guardado e registrada a própria história. Aí há sentido, há sentimento, e talvez vai ser importante para eles, senão não terá importância nenhuma, talvez, das muitas coisas que nós guardamos e acumulamos para aqueles que nos são queridos. Para eles pode não passar simplesmente de lixo. Pensemos com relação a isso, a nossa situação, a vida, a nossa postura diante dessas situações. O segundo parágrafo do estudo diz assim: Deus também nos deu um espaço para guardar não objetos, mas informações, experiências, nomes, rostos e histórias. Isso chama-se memória. Ou seja, assim como temos espaço para guardar outros objetos e coisas, nós também temos a memória. A memória onde nós guardamos o quê? Informações, experiências, nomes, rostos, histórias. E agora a questão que eu levanto assim para você: será que nós também, na nossa memória, não guardamos muito lixo também? Muita coisa que não deveríamos guardar? Eu cito aqui o texto de Lamentações, capítulo 3. Lá Deus diz assim: quando pensamos na tristeza, na amargura, nos sofrimentos, nas dores, nas decepções, nas maldades, nas tragédias, quando ficamos cultivando tudo isso demais, o que acaba acontecendo conosco? Ou quando a gente costuma guardar, acumular, remoer decepções, ofensas, maldades, atitudes ruins, quando a gente fica cultivando essas coisas, remoendo elas, o que acaba acontecendo com a gente? O que acontece com o ser humano? Se ele guarda na sua memória, acumula muita coisa ruim, que não deveria guardar. Que ele deveria, assim como a gente vira a página de um livro, né? Que ele deveria virar um novo dia e deixar isso para trás. Não, mas aí nós insistimos em remoer, guardar, né? Tratar, alimentar justamente essas questões. E o que isso acaba fazendo conosco? O que isso acaba trazendo para nós, seres humanos? Nós lemos em Lamentações que daí o ser humano ele fica triste. Como nós ficamos aí? Nós ficamos tristes. Nós desanimamos. Talvez ficamos depressivos, quem sabe doentes por causa disso. E mais, acabamos minando, nos destruindo além de nós mesmos, destruindo o nosso relacionamento com a nossa família, com o cônjuge, com os filhos, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs na igreja, as outras pessoas na sociedade, os vizinhos, enfim, os amigos. Acabamos minando o nosso círculo de relacionamento. Vocês lembram que Jesus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. E se eu encho o meu coração, a minha mente, de coisas ruins, de tragédias, desgraças, o que vai acabar acontecendo? Quando eu abrir a boca, eu vou minar todos com isso que eu cultivei. Ou seja, que histórias, que assuntos eu terei mais? Se procurar no celular, ficar aí, né, no celular procurando e olhando muitas tragédias, as desgraças, os acidentes, o algoritmo lá da internet vai dizer: esse sujeito gosta desse tipo de situação, então mais e mais ainda a própria internet começa a alimentar. Bom, ele gosta disso, então vou alimentar com tragédia, desgraça, sofrimento, tristeza, decepção e todo tipo de coisa ruim, que faz falar do que o coração ora está cheio, né? A internet está dando umas pequenas falhas, mas espero que você possa também seguir conosco aí, ou retomar quando cair novamente, né? Então é importante justamente nós seguirmos alimentando e pondo para dentro do coração, né, as boas lembranças, né, aquilo que Deus, no seu amor e graça, então nos concede, né, e quer nos fortalecer no dia a dia então da nossa vida, né? Indo então adiante agora no próprio texto, né, diz assim: esse processo de aprender a distinguir o que é importante, ele não acontece sozinho. Pessoas ao longo da vida nos ensinaram e formaram para aquilo que deve permanecer em nosso coração. Aprendemos porque alguém ensinou, recebemos porque alguém transmitiu.
Normalmente as coisas elas são aprendidas, elas são recebidas por alguém. Talvez muitos dos costumes que nós temos errados, talvez ruins, nós aprendemos assim, talvez já na nossa infância, talvez com as pessoas que estão à nossa volta, talvez os nossos pais, né, e outras pessoas, talvez, né? Então, muitas coisas talvez nós recebemos, né, por influência então de outras pessoas, certo? Então isso pode, infelizmente, também ser aprendido, assim como certas, às vezes, cacuetes ou expressões que não deveriam estar ali, o que nós temos que são desagradáveis, talvez podem ter sido aprendidas de pessoas também do nosso contexto. Então, normalmente pode ter uma influência externa, uma aprendizagem para muitas coisas. Até a forma de a gente se alimentar fisicamente e da gente se alimentar com relação às diversas coisas do dia a dia, então, da nossa vida, e cultivar isso. Então, nós precisamos justamente estar atentos a essa tendência que é natural, né, e que é aprendida. Mas tem coisas que a gente precisa lembrar o seguinte, que ninguém precisa ensinar para nós. Por exemplo, Jesus diz assim: do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim. Ou seja, tem coisas que ninguém precisa ensinar, ou seja, que elas vêm naturalmente e afloram do coração. É claro que, por exemplo, se uma criança vê um mau exemplo, aquele mau exemplo vai ser terrível, né? Ele vai, talvez, tomar conta, né? Ou ele vai vir com toda a força na vida da criança, né? Mas, embora que ninguém precisa dar um exemplo ruim para uma criança, por exemplo, mostrar essa tendência para o mal. Porque, naturalmente, o ser humano produz coisas para o mal. Certo? Então a gente precisa ensinar às crianças o que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto. E ora é preciso repetir de novo. Certo? Uma coisa ruim, ora talvez vem do coração, como Jesus diz, ou ora alguém mostra o exemplo ruim, bom, daí aquilo fica marcado, tende a dominar, certo? Então fiquemos atentos a isso. Mas não se surpreendam quando uma criança talvez manifestar, talvez, alguma coisa ruim. Ela pode não ter aprendido do pai ou da mãe, porque normalmente as pessoas dizem: isso o pai ensinou, isso foi a mãe que ensinou, isso foi o vô, foi a avó. Mas é preciso dizer o seguinte: ora, não vem de ninguém muitas coisas. Pode ser que talvez sim, mas o ser humano tem uma tendência natural justamente de produzir as coisas então para o mal. Certo? Agora, então, com relação à fé, precisamos lembrar o seguinte: Deus nos chamou não apenas para crer, mas para ensinar e transmitir o Evangelho, formando discípulos de Jesus. Por isso, crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus também faz parte da missão que Cristo nos entregou. Então, como normalmente as coisas são aprendidas, precisamos lembrar que naturalmente do coração não existe algo que venha para Deus. Porque o ser humano é naturalmente inimigo de Deus. Em Efésios, lá nós lemos que nós éramos dominados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Mas pela graça de Deus, né, Deus nos pôs na fé. Então, a fé é dom de Deus, não é esforço humano. Assim como as obras são frutos da fé. Ninguém é salvo por obras. Porque primeiro Deus nos põe a fé, e a partir da fé em Cristo, nós naturalmente produzimos frutos diante de Deus e diante do mundo. Certo? Então, a palavra de Deus precisa ser ensinada, ela é aprendida. Ou seja, a partir do batismo, nós precisamos ser alimentados na palavra para crescermos no conhecimento e na fé. E o estudo trabalha muito bem isso hoje. Então, vivemos o amor e o cuidado de Jesus, somos discípulos de Jesus, ou seja, vivemos com Ele, e a partir disso servimos como instrumentos também de Jesus, na missão de Deus, que é salvar. A missão de salvar o mundo é de Deus, e nós temos o privilégio, o desafio de servirmos então como instrumentos na missão de Deus, que é de salvar. Aí o autor traz um questionamento: quais verdades do Evangelho precisam ser guardadas e transmitidas para as próximas gerações? O que realmente nós não podemos esquecer, deixar de lado, para transmitir então às novas gerações?
Eu leio aqui nesse momento o texto apontado então como base para o estudo, Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, lá onde o ministério de Jesus começou, será também a grande despedida na Galileia. Então, quando os discípulos chegaram no monte indicado por Jesus, ouviram e o adoraram. Embora alguns ainda tivessem dúvidas, eles reconheceram Jesus como o Deus verdadeiro. Então, são palavras que eu estou seguindo no livro. Aí o versículo de número 18, ali Jesus diz: Deus me deu todo o poder, ou seja, toda a autoridade no céu e na terra. Então, segundo o Evangelho então, de Mateus, essas são as primeiras palavras do Senhor ressuscitado dirigidas aos seus discípulos. Cristo não fala apenas conforme a sua natureza humana, mas como aquele que agora se encontra plenamente no estado de exaltação. Então, vale destacar que no Evangelho de Mateus, a autoridade está sempre associada a Jesus e ao poder da palavra. Cristo exerce a autoridade para agir, ordenar e ensinar por meio da palavra viva que procede dele. Ou seja, Jesus tem toda a autoridade. Aonde? Bom, se a gente lembrar, foi por meio de Jesus, que é o verbo, a palavra, que Deus Pai criou o universo. Ele falava e tudo acontecia. Olha que maravilha. E Jesus, ele tem todo o poder aonde? No céu, na terra, no mundo dos mortos, ou seja, no céu, no inferno, em todas as realidades, ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. E ele alcançou todo o poder e autoridade em todas as realidades, como Deus e homem. Por quê? Porque ele também por nós venceu. Porque ele é vencedor sobre o pecado, a morte e o diabo. Porque ele trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. E é ele que diz para nós o quê? No versículo 19. Vão fazer o quê? Ou seja, ele nos envia, diz o texto aqui. Ele deu uma missão para nós. Com a autoridade que ele tem, ele diz: vão. Vão quem? Os discípulos de Jesus. Então eles foram preparados para esse ofício, de fazer novos discípulos. Ou seja, eles foram fortalecidos, estiveram no seminário com Jesus, 3 anos, noite e dia, com o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. E aí esses foram enviados para quê? Para fazer discípulos. Eles receberam então uma formação de Jesus para serem pescadores de homens, e agora são enviados então para isso. Quantos anos de seminário hoje, para equivaler os 3 anos que Jesus estavam com Jesus? Olha, gente, com todos os doutores e mestres de hoje, olha, a gente pensar, a nossa igreja são 6 anos no seminário, a gente poderia dizer que é pouco, diante do desafio, do preparo, sério nas Escrituras Sagradas, para poder levar o Evangelho, para fazer discípulos. Então, os discípulos, 3 anos com o mestre dos mestres, Jesus, foram aprendendo, entre a teoria e a prática, para serem pescadores. E ele disse: agora vocês discípulos, agora também façam discípulos. E o 19 diz, então, ir fazer o quê? Fazer discípulos. Ser um discípulo é estar com Jesus, é ouvir sua palavra, testemunhar seus atos maravilhosos. Ser um discípulo, então, é ouvir a proclamação de sua morte e ressurreição, é receber o seu corpo e sangue na celebração da ceia do Senhor, é ser chamado de irmão de Jesus. Ou seja, ser um discípulo é desfrutar da comunhão com Jesus, preparada e concedida por Ele, na qual recebemos as bênçãos do reino e vivemos uma nova vida com perspectiva eterna. Então, para fazer discípulos, em primeiro lugar, é preciso ser um discípulo. E o que é ser um discípulo? E é uma questão bem importante para nós. Então, nós aqui somos discípulos de Jesus. O que é preciso, então, para ser discípulo? É preciso estar com Jesus. Ouvir a palavra, estar com Jesus,
é justamente celebrar a ceia do Senhor, onde Ele vem com seu corpo e sangue. Então, para estar com Jesus é preciso ouvir a palavra, é preciso participar da Santa Ceia, é preciso, assim, essa comunhão íntima com o Senhor Jesus, profunda com Ele. E a partir dessa comunhão íntima e profunda, né, sim, nós proclamamos a sua morte e ressurreição, ou seja, nós ouvimos a proclamação da sua morte e ressurreição, vivemos o amor e o cuidado de Jesus, desfrutamos da comunhão com Jesus, preparada e concedida por Ele, onde já temos certezas para a eternidade nesta vida, né, as bênçãos do seu reino, onde as maiores bênçãos são guardadas para nós no céu, e vivemos então essa nova perspectiva aqui rumo à eternidade, ou seja, estar com Jesus é estar diante da palavra dos sacramentos, viver esse amor e cuidado, isso é ser discípulo, e a partir disso a gente também pode ser instrumento para fazer discípulo. Aonde? Em todas as nações. É interessante a gente lembrar que até Gênesis capítulo 11 havia um povo, uma língua, uma raça, né? A partir dali, quando Deus, Espírito Santo, ou, aliás, o próprio Deus, né, triuno, especialmente o Espírito Santo agindo, né, ele separou o mundo pela língua e pela raça, criou diversas línguas e, consequentemente, diversas raças. Ou seja, quando o mundo foi separado pela língua e pela raça, ou seja, antes era só uma língua e uma raça, a partir dali passamos a existir como nações, diferentes línguas, raças, tribos, certo? Ou seja, o ser humano por dentro é o mesmo, ou seja, por fora muda a pele, a cor, o cabelo, algumas características físicas, certo? Isso nós vemos agora, por exemplo, quando vemos as nações desfilando na Copa do Mundo, né, deste ano, 2026, né? Mas o ser humano é o mesmo, ou seja, ele muda a pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, né, algumas características, mas é o mesmo ser humano, certo? Que ora foi, pela ação de Deus, afastado pela língua e pela raça dentro dos propósitos de Deus, para que esses não construíssem sobre o orgulho, a vaidade, a arrogância, mas que fossem justamente cumprir aquilo que Deus queria, se multiplicar e encher a terra, né, dominar sobre a própria criação de Deus, como Deus esperava do ser humano, que ele cultivasse e guardasse as coisas que ele ora criara, certo? Mas agora, né, por causa do pecado, todos somos naturalmente inimigos de Deus. Então é preciso que sejam tornados amigos de Deus, filhos de Deus, discípulos novamente. Então aonde? Em todas as nações. Então a missão, que primeiramente era apenas entre os judeus, Mateus 10:6, agora alcança o mundo inteiro. Isso revela que não há ênfase étnica ou política no plano de Deus, pois todos estão incluídos nesse mandamento e são alvos do amor de Jesus. Então todas as pessoas são pecadoras e carentes da graça de Deus em Cristo. Essa é a realidade humana. Todos são pecadores por si, independente da raça, tribo, ser humano, tem essa realidade. E todos, portanto, carentes da graça de Deus em Cristo. Essa é a realidade das nações, do mundo. Agora, fazer discípulos como? O versículo 19 diz, bom, o texto é da grande comissão, é um texto conhecido por nós cristãos, talvez decorado por muitos que aqui participam do estudo, diz, fazer discípulo como? Em primeiro lugar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como é que se faz discípulos? Primeiramente, batizando. Essas palavras começaram a se cumprir de maneira visível no dia de Pentecostes, apenas 10 dias após a ascensão de Jesus. Então, por meio da pregação de Pedro, muitos ouviram, creram e foram batizados. Então, os discípulos já estavam colocando em ação aquilo que aprenderam. Não se faz seguidores de Cristo de outra forma, senão pelo batismo e pelo ensino. Ambos constituem meios pelos quais Deus gera e sustenta a fé. Eu também destaco aqui o versículo 20, antes de tecer mais comentários. Aí a segunda coisa, batizando a primeira. Aí segue o versículo 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. Então o batismo é ato único, há um só batismo, diz a Bíblia. Mas seus efeitos perduram na vida do cristão. Então o ensino, porém, é continuado, é contínuo.
E a vida cristã se desenvolve por meio da formação permanente na palavra de Deus. O chamado do discípulo não é apenas obedecer, mas guardar, isto é, conservar no coração. É viver e transmitir tudo aquilo que o Senhor ordenou. Então, o ensino envolve tanto preservar no coração o que o Senhor tem ordenado, a lei, como também o convite amoroso de confiar nele, então, o Evangelho. Certo? Então, eu retomo as palavras. Jesus, que tem toda a autoridade, ele disse: vão fazer o quê? Discípulos. Para fazer discípulos é preciso ser um discípulo e viver na condição de discípulo. A partir disso, seguimos para onde? Para todas as nações. Esse é o alvo da igreja cristã, o mundo. Fazer discípulos como? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas. A maioria de nós aqui presentes chegou à fé pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz: há um só batismo, não há dois. Uma vez batizado, sempre batizado. Só vale o primeiro batismo. A palavra baptizen, uma palavra grega que significa lavar, aspergir ou submergir. Então, para batizar, eu poderia usar qualquer uma dessas três formas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está correta e não há problema nenhum. Pode ser lá no rio, ou pode ser aí na igreja, ou a gente poderia usar uma piscina, ou um algodão molhado, ou os dedos umedecidos, ou seja, tendo água e palavra é o suficiente. Porque a graça de Deus não está limitada à forma ou à quantidade de água, mas a aliança que Deus trouxe no sangue de Jesus. Então, tendo água e palavra, somos conectados ao sangue de Jesus. E o batismo, portanto, é um pacto de sangue com Deus. Ou seja, temos uma aliança de sangue. No sangue de Jesus temos uma aliança que é eterna para Deus. A gente pode quebrar essa aliança? Olha, a gente pode negar ela. Mas se o boi fugir, do cercado, da fazenda, e estiver lá numa outra fazenda e for encontrado, o outro fazendeiro vai olhar e vai ver a marca de propriedade. Aí ele vai ligar para o fazendeiro e dizer: vem buscar o teu boi que está aqui. Mesmo que a pessoa debande, e renegue justamente o seu batismo, a sua fé, a sua história, o diabo, olhando para ela, onde ela estiver, ele sabe da realidade de cada um, ele sabe de que fazenda é, a que fazenda nós pertencemos. Ele vai dizer: não, é filho de Deus. E ele sabe que não pode fazer nada exceto que Deus o permita. Ou seja, porque ele tem o controle, ele tem o domínio sobre tudo. Tá? Então, a maioria de nós chegou à fé pelo batismo e confirmou a fé pela palavra. Uma realidade também presente no mundo, onde muitos, infelizmente, negam esse direito aos seus filhos, ou pelo seu desconhecimento, a sua fragilidade, teológica, podemos dizer assim, talvez negam esse direito aos seus filhos. Aí talvez muitos chegam à fé pela palavra e depois confirmam a fé pelo batismo. O que aconteceu lá no Pentecostes? Então foi isso, eles chegaram à fé pela palavra e confirmaram a fé pelo batismo. E aí depois outros textos da Bíblia justamente mostram essa verdade, onde toda a família é batizada, independente da idade, porque Jesus mandou batizar todos. Então no Antigo Testamento era só no 8º dia a circuncisão, que era só os guris, e agora Jesus mandou batizar todos, não só os meninos, então no 8º dia do seu nascimento. Certo? E aí a partir disso o ensino continuado da palavra. Ou seja, será que alguém de nós, será que eu, como pastor, ou você que aqui participa do estudo, se une a nós, pode dizer assim: não, eu já sei tudo isso. Eu não preciso mais ouvir e estudar. Bom, esse assunto é tão simples, tão claro, tão tranquilo. Olha, aquilo que é lógico, claro e tranquilo, precisa ser continuamente estudado. Sabe por quê? Para que continue assim para nós, sendo claro e tranquilo e lógico. Simples. Porque se o deixarmos estudar, quando vê, facilmente nós começamos a duvidar, ou ter dúvidas, fragilizar sobre o assunto, certo? E se a gente pensar em qualquer área, em todas as outras demais áreas do conhecimento, será que algum dia alguém pode dizer: eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais estudar, eu aplicando teologicamente, ou seja, para a vida espiritual,
Ou alguém, assim, um médico dizer, não, eu não preciso mais estudar a medicina. Um engenheiro de qualquer área do conhecimento, um mecânico das tecnologias, será que alguém pode dizer, não, eu já sei tudo, não preciso estudar mais, eu já estou tranquilo? A gente sabe que não. Assim como há uma necessidade de estudo continuado, né, em todas as áreas do conhecimento, não é diferente com relação às questões espirituais da palavra de Deus. Então precisamos continuar estudando então as verdades então do Evangelho. A palavra de Deus por si só ela se interpreta, né? E ela não se contradiz, ela se explica. Então por isso que é importante o estudo continuado da palavra. Aí, que bom que você está participando do estudo bíblico nesta noite. Como é importante você ler a Bíblia, fazer devoções na sua casa, regularmente, diariamente. Como é importante, né, você participar, então, dos cultos na casa de Deus. Ou seja, isso é muito importante. E assim, o Espírito Santo vai nos mantendo nessa condição de discípulos. Então, assim nós permanecemos nessa condição. Lembrando que Deus quer que a gente participe então regularmente então das atividades da igreja, dos cultos. Então, quantas vezes por mês a gente deveria participar? A gente deveria participar semanalmente. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A gente precisaria da Santa Ceia semanalmente. Mas antigamente tinha cada 3 meses ou cada não sei quanto tempo Santa Ceia, o culto, cada 14 dias. Sim. Mas naquele tempo, os ataques à fé com certeza eram menores do que aqueles que você sofre hoje. Talvez o efeito da palavra semanalmente ou regularmente na tua vida é impactado pelos ataques do maligno hoje muito mais do que a hora acontecia no passado. Então nós não podemos usar isso como justificativo, certo? Então esse é um desafio. Tá, e quando eu não posso estar presencial? Olha, você tem oportunidade online, né? Não é verdade? Então você tem essa oportunidade, a própria Congregação Cristo concede isso, então aproveite essas oportunidades, não perca essas oportunidades. E olha, você pode tê-las de qualquer lugar de onde você estiver, né? De qualquer lugar do mundo pode acessar o culto aqui na Congregação Cristo no sábado às 18 horas que ele é transmitido. Ou seja, tem desculpa? Não, não tem, não há desculpa. Esse estudo, não posso participar ao vivo, ele vai ficar gravado, né? E depois a pessoa pode aproveitar, ora no YouTube, ou mesmo ver no Face, embora que no Face ele fica agora 30 dias, depois ele apaga, né, automaticamente, né? Mas no YouTube ele permanece, ou seja, eu posso acessá-lo lá, enquanto tempo depois eu quiser, e rever o estudo, refletir sobre ele novamente. Vejo que oportunidade bacana a gente tem, né? Assim é com relação aos cultos, eu posso ouvir, cantar da minha casa. É verdade que Deus não nos fez para vivermos sozinhos, então nós precisamos de gente, como se diz, nós precisamos do abraço, o carinho, a presença, né? Isso é muito importante, porque isso vocês percebem, quando a gente vai na igreja, tem mais pessoas, ficamos mais felizes, né? Certo? Nos sentimos ainda melhor, mais fortalecidos, isso é bom, certo? Embora que nem sempre a igreja cristã, ensinando a verdade, está como deveria de estar, porque ela prega a verdade, ela não simplesmente fica agradando as pessoas, e por vezes ela não enche de gente. Por quê? Porque ora, as pessoas não ouvem aquilo que elas querem ouvir, mas ouvem simplesmente a verdade, a palavra de Deus. As suas admoestações, as suas palavras e promessas, não ilusões, né, sendo vendidas em nome de Jesus na palavra, mas sendo justamente anunciada a palavra clara e pura, conforme nós temos nas Escrituras. E é assim que Jesus está com o seu povo, né? E a gente sabe que esse caminho não é um caminho largo, mas é estreito, tem os seus desafios. Mas olha que coisa boa, agora o versículo 20 diz, Jesus diz assim, mas eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus promete estar com seus discípulos a fim de guiá-los a andar em seus caminhos. A proclamação dessa verdade dá vida aos que ouvem a verdade. A promessa de estar presente se estende até o final dos tempos. Ou seja, Jesus está presente.
E ele está presente como especialmente? Pela sua palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, ou seja, pelos meios da graça, que são palavra, batismo e Santa Ceia. Meios da graça quer dizer o seguinte, são os meios pelos quais Deus concede a fé, conserva a fé e nos edifica espiritualmente. O que significa que ela não se limita aos primeiros ouvintes, mas alcança toda a igreja ao longo da história. E Jesus está com os seus até o fim. Isso é bom? Com certeza, isso é muito bom, né? Ele está conosco sempre. O autor do estudo ele levanta algumas questões aí, né? Mas eu quero apenas destacar o seguinte, que Deus, então, ele começou dizendo que tem toda a autoridade, né? Então, essa declaração molda a confiança e prepara a igreja para testemunhar a esperança eterna. Ou seja, ele que tem a autoridade disse, é ele que disse, não foi nós que dissemos ou inventamos alguma coisa. É ele que disse, vão, continuem sendo discípulos e aí façam discípulos. Como? Como é que eu vou fazer discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as nações, ensinando em todas as nações. Tá, mas isso é muito difícil? Sim, mas eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, né? Jesus ensina a guardar tudo o que ele ordenou. Como podemos, como congregação, como cristãos, ajudar uns aos outros agora a guardar, a viver, a lembrar, a praticar as palavras de Cristo ao longo da vida? É continuar chamando, animando, desafiando. As coisas de Deus, a igreja de Deus, ao caminho de Deus, não desistir. Eu lembro que uma mãe comentou o seguinte, num momento de estudo, ela disse o seguinte, como eu queria que a minha filha tivesse firme na igreja, na fé, como é a única coisa que faltaria na vida dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa, querida, ou seja, tem uma história bonita, abençoada, mas faltaria ela estar na igreja, no caminho de Deus, na casa de Deus. E aí, o que é que a gente faz numa situação dessa? O que eu disse para essa senhora? Eu disse assim, olha, em primeiro lugar, a senhora precisa permanecer nesse caminho, firme, viver como discípulo de Jesus, como seguidora de Jesus. Ou seja, viver junto da palavra dos sacramentos, vivendo esse amor e cuidado. E a partir disso, ora, persevera, fica firme e ora por ela. Ora por ela. Lembro do exemplo da mãe de Policarpo. 33 anos o seu filho não queria saber de Deus, das coisas de Deus. De repente Deus o traz pela sua palavra ao caminho. E ele se torna um dos pais da igreja cristã. É um dos mártires da fé cristã. Mas isso a mãe só viu depois de 33 anos dele estar longe do caminho de Deus, longe da salvação. Então, podemos perder a fé ou a esperança com relação a isso, com relação aos nossos filhos, os nossos queridos ou outras pessoas? Jamais. Não percam essa esperança. E lembrem, talvez a gente não veja algumas mudanças, talvez em quem a gente gostaria, talvez viver e cultivar feliz quem tem a sua família junto na igreja, no caminho de Deus, não é verdade? Que bênção isso! Mas, infelizmente, ora, não é essa a realidade. Então, o que é que eu faço para que isso seja uma realidade? Primeiro, fique você firme, cuide de você. Lembra daquelas orientações, quem já voou, né? As aeromoças, os comissários, né, de bordo, normalmente eles dão orientações para os passageiros, e eles sempre lembram, eles têm aquele ritual habitual no início, antes de cada voo, chamando para procedimentos de emergência. E aí, no caso de despressurização da cabine, o que é que se faz? O que é que acontece? Vão cair máscaras. O que é que você faz? Primeiro bota em você. Aí depois você ajuda o filho e põe nos outros. Porque se você não fizer isso primeiro, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ajudar ninguém e você também perde a vida. Então, espiritualmente, a gente pode tirar a mesma lição. Então, cuide de você mesmo em primeiro lugar.
A partir disso, você pode ser um instrumento para fazer discípulos. Do contrário, não. Se você cair também, né, ou buscar se adequar ao outro nas coisas, ora erradas, ou descaminhos, ou, né, ou outros pensamentos, então você compromete justamente essa busca, né, da verdade, essa luta pelo caminho que Deus quer. E Deus quer que você persevere. E claro que nós também ouvimos o Evangelho no final de semana passado de Jesus, né, que o seguir o caminho de Jesus já traz, por vezes, inimizade, naturalmente. Porque o diabo, o mundo e a carne são inimigos. E às vezes os inimigos podem estar junto daqueles que a gente mais ama, né? Então essa é a parte triste da vida do cristão. Mas seguir sem perder a esperança, certo? Agora Jesus diz: estou com vocês todos os dias. Então como é que essa promessa se relaciona com a missão que ele acabou de dar? Como ela nos ajuda a entender o papel e a ação da igreja no mundo? Lembrem, a missão de salvar é de quem? Não é nossa, é de Deus. E a missão de Deus é o desafio da igreja. Então é um desafio à igreja ser instrumento da missão, levando a palavra, administrando os sacramentos. Então, a missão de salvar não é minha, mas é um desafio meu, também como pastor da igreja, administrar a palavra, administrar os sacramentos. Mas quem age é Deus. Por exemplo, o batismo não é oferecido pelo ser humano a Deus, nem constitui mero testemunho público de fé. Tampouco serve para delimitar pertencimento a uma congregação. O batismo é ação divina. Nele Deus concede perdão, vida e salvação, fazendo nascer uma nova criatura. A pessoa nasce da água e do Espírito a partir do batismo. Ou seja, não há como ter o batismo e isso não acontecer, porque a ação é de Deus, ela não é humana. Certo? Então, isso é consolador. Então não sou eu que ponho a fé em alguém, mas eu tenho como desafio ser instrumento dos bens da graça para que o Espírito possa pôr a fé, conservar a fé, ou edificar alguém espiritualmente. Então isso é muito consolador, tá? E aí sim, fazemos discípulos, certo? O Espírito Santo ilumina, renova, ele faz as coisas acontecerem. É ele que age. E o ponto 3 diz assim: a missão como ensino. A gratidão se expressa na alegria de aprender mais de Deus e de sua obra, e no compromisso de compartilhar esse aprendizado com os outros. Então o resultado é um círculo virtuoso na missão. Então Deus chama e vocaciona pelo batismo, então forma e molda por meio do ensino, e vai renovando continuamente a sua igreja, de geração em geração. E isso é maravilhoso. E ora, pessoas caem, pessoas novas vêm, e Deus vai construindo e vai edificando, então, a igreja. E isso é maravilhoso. Eu lembro alguém que chegou recentemente visitar a congregação, alguém que fora pastor também aqui no passado, disse assim: puxa, olha, muitas pessoas que estão aí eu não conheço. É justamente isso, ou seja, Deus vai trazendo, vai renovando, vai moldando, vai construindo, vai mantendo, e assim a história vai seguindo. Outro ponto aqui é a presença de Deus. A missão não se cumpre por causa da vontade humana, mas pela presença viva de Jesus, que guia, fortalece, corrige, consola o seu povo. E onde a palavra é anunciada e os sacramentos administrados, ali o Senhor está conduzindo a igreja com fidelidade. E lembremos, a Bíblia é importante para quê? Por que é importante estudá-la? Porque é por ela que o Espírito Santo nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É por ela que nós somos edificados os princípios, conceitos e valores que precisamos guardar e cultivar. Nela nós sabemos o que é certo, errado, o que é direito e justo, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Então nós precisamos do estudo continuado da palavra. Sobre a doutrina, nenhuma outra criatura, seja humana, seja angélica, pode dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só Jesus. Pois Deus, ainda que esteja nos santos com toda a plenitude de sua divindade, que tem consigo em toda parte, não habita neles corporalmente, nem está pessoalmente unido com eles, como está em Cristo.
pois é em virtude dessa união pessoal que Cristo diz, também segundo a sua natureza, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ninguém pode dizer o que Jesus disse, exceto Jesus. A conclusão. Então, em nossas casas, nós guardamos documentos importantes. Entre eles está a nossa certidão de nascimento, que lembra nossa origem, identidade e família. Contudo, há outro documento significativo, a certidão de batismo. Infelizmente, muitos guardam numa caixa antiga, esquecido em algum armário, na casa talvez dos pais, mas ele testemunha o dia em que fomos recebidos no reino de Deus, declarados cidadãos do céu e unidos à família eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Cristo, como filhos batizados, somos chamados a lembrar o que jamais pode ser esquecido. Cristo é o doador das dádivas celestes. Jesus, ao enviar os seus discípulos, não colocou sobre eles o peso do sucesso da missão, mas os chamou a distribuir dons, o santo batismo e a palavra que salva. Missão, portanto, não começa em nós, mas no próprio coração de Deus. Então ele chama, reúne, faz discípulos que vivem como seus amados filhos. Então é importante lembrar quem somos diante de Deus. Somos pessoas que receberam o nome do Deus triuno no santo batismo e que continuamente recebem sua palavra por meio de seus mensageiros. Por isso, o que realmente merece ser guardado, o que a gente realmente precisa passar de geração para geração, guardemos em nosso coração Cristo, sua palavra, o batismo e a promessa que recebemos dele. Pois aquele que nos enviou também nos assegurou, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Olha que bênção, querido irmão, querida irmã. Que Deus e Espírito Santo guarde como sábio para a salvação e continue guardando você no caminho, dirigindo os teus passos e a tua vida, alimentando a tua fé, que você cresça no conhecimento e cresça assim na fé no Senhor e Salvador Jesus. Queremos orar, finalizando o estudo desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus, agradeço pela graça do meu batismo e por ter sido chamado para caminhar contigo todos os dias. Sou grato pela oportunidade de crescer na fé e aprofundar meu conhecimento da tua palavra. Sustenta-me para que eu possa guardar os teus ensinamentos no coração e vivê-los com alegria, confiando sempre na presença fiel do Senhor até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, uma satisfação vossa presença aqui nesta noite, nesse estudo bíblico. Que bom que você veio aqui participar conosco. É uma alegria muito grande a presença de todos, destaco aqui ainda Malise Petri, Nestor Paulo Green, Delmar, José B, olha só que bênção, grande Delmar, Nelita Silva, o Rubem também aí, Rubem, saudando aí, Emelina Klug, Rausch, Braunel, muito bem-vinda, também, o Desmar, Jurema Schneider. Deus continue guardando a todos vocês aí, é maravilhoso termos estado juntos também nessa noite. Seu Ademar Heller, também lá de Canguçu Velho, satisfação, Márcia Muxfeld também, a Cela Lampschlick, olha esse povo querido também lá de Santa Catarina, Deus continue guardando e abençoando a todos vocês que estiveram conosco aqui também nessa noite, que possam seguir firmes com Jesus nas certezas que Jesus apenas pode conceder. Então sigam com Jesus e sigam bem nesta vida e também para a eternidade. Alguns avisos. Então nós temos estudos bíblicos previstos, nós agora teremos também na quarta-feira que vem, à noite aqui online, estudo bíblico, e na outra quarta também. São 3 quartas seguidas que teremos estudo bíblico, então aqui, então nesse mês aqui. Você é convidado a participar conosco, então nessas próximas 2 semanas também, onde teremos então estudos online, então aqui, certo? Os cultos, todos os sábados, às 18, todos os domingos. Eu lembro, amanhã também tem Departamento de Servas da Congregação Cristo,
né, às 14h30. Na sexta-feira, o departamento de leigos está se encontrando. No sábado, teremos juventude depois do culto. De manhã, instrução com as turmas e também juventude mirim, né? Ou seja, dias com muitas atividades aí. E será uma satisfação encontrar você também, querido irmão, querida irmã, então membro da Congregação Cristo, nessas atividades. E todos que nos visitaram, se uniram a nós, também uma alegria muito grande. Sintam-se abraçados também aí nesse momento final. Nos despedimos com mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Seja Deus gracioso.